A morte em serviço de um irmão é uma ferida que nunca sara. Para John Payne, a notícia da queda de Cody numa missão secreta é o início de um pesadelo que rasga a frágil paz da sua vida nova. A chamada, cortante e urgente, interrompe o silêncio da sua rotina, puxando-o irremediavelmente de volta para o mundo de sombras e violência que ele jurou abandonar. Neste momento, a semente da vingança, negra e implacável, é plantada no solo árido do seu luto. A chuva fria de Bucareste cai sobre a terra escura da cova aberta, um véu líquido e gélido que parece lavar o mundo, mas não consegue limpar a dor. John, de pé e imóvel como uma estátua, é surdo às palavras de consolo que ecoam ao seu redor. Os seus olhos, frios como aço, estão fixos no caixão que contém os restos do seu irmão. É neste silêncio ensurdecedor, entre lágrimas disfarçadas pela chuva, que um juramento é forjado, não um juramento de justiça legal, mas de vingança pessoal, pura e implacável. As memórias são armadilhas. John é perseguido pela gravação do último momento de Cody, um pesadelo em loop que ele não pode desligar. Ele revive cada segundo da transmissão de rádio caótica, a voz do irmão, outrora cheia de confiança e força, reduzida a um fio de agonia e medo. A voz de Mason, tentando ser a âncora no caos, ecoa na sua mente. Onde te acertaram? A culpa por não estar ao lado do irmão, por estar a viver uma vida normal enquanto Cody morria, consome John por dentro, alimentando a sua fúria. O bar em Nova York, batizado com o nome do irmão, Cody's, deveria ser um santuário. Mas para John, cada garrafa no expositor é um lembrete, cada cliente um estranho que não partilha o seu fardo. O seu sobrinho, um jovem impressionável, vê um homem tranquilo a jogar xadrez, não o lendário soldado das histórias que ouviu. John, consciente do perigo que esse mito representa, minimiza-o, atribuindo a bravura a Cody, o verdadeiro selvagem na família. No entanto, a sombra do passado é longa e escura, e já se estende sobre a sua porta. A paz é uma ilusão frágil, um castelo de cartas à espera de uma brisa. Dois homens, Pen e Polly, entram no Cody's não como clientes, mas como conquistadores. Eles representam uma nova e brutal ameaça que não respeita fronteiras, aposentações ou sentimentos. Querem o bar, um simples ativo no império em expansão, e estão dispostos a usar a intimidação e a violência para o obter. John, tentando proteger o legado do irmão e a segurança do sobrinho, tenta primeiro a diplomacia. Mas um empurrão descuidado contra o seu sobrinho é a faísca que acende o pavio. John não luta, ele desmonta. A violência, para ele, não é uma troca, é um processo cirúrgico. Em movimentos rápidos e precisos, ele neutraliza Polly e depois vira sua atenção para Pen. A ameaça da arma de Pen é anulada antes mesmo de ser sacada. John não precisa de exibir força bruta. O seu conhecimento é a sua arma mais letal. Ele não está a defender o bar. Está a enviar uma mensagem clara ao mundo que pensou que ele tinha abandonado. John Payne nunca se foi. O passado recebe John nos corredores frios e impessoais de uma agência de inteligência em Bucareste. Arnold, o seu antigo comandante, é agora um burocrata poderoso, um homem cujos interesses são tão obscuros como as missões que comandava. O reencontro é tenso, carregado de subtexto e avisos não disfarçados. Arnold tenta dissuadir John, pintando a morte de Cody como um acidente de percurso numa operação maior. Mas cada palavra de Arnold só serve para solidificar a certeza de John. Há uma verdade por trás da morte do irmão, e ele vai encontrá-la, mesmo que tenha de atravessar o próprio Arnold para lá chegar. A busca pela verdade começa com Mason, o parceiro de Cody, um homem marcado pelo trauma e pela culpa de sobrevivente. Num apartamento seguro, ele revela a John os contornos da missão fatídica, um grupo de traficantes violentos, uma infiltração e um informante, Achalowski. Mason entrega a John a única pista tangível que Cody deixou, uma pendrive. É uma semente de esperança num campo de desespero, e John agarra-a como um homem a afogar-se agarra a uma tábua. Bucareste é uma cidade de olhos. Enquanto John segue a pista do informante, forças invisíveis movem-se nos bastidores. Um ataque surpresa a Mason na sua própria casa é um recado sangrento. A investigação de John não passou despercebida. A violência é rápida, profissional e destinada a silenciar. A mensagem é clara: desista, ou todos aqueles que tocar serão eliminados. Mas para John, a ameaça só confirma que está no caminho certo. No funeral,
Uma figura solitária aproxima-se de John, vale-vivesco, uma polícia local com seus próprios demônios e um respeito genuíno por Cody. Ela não acredita na narrativa oficial e traz a sua própria prova, um vídeo chocante de um assassinato que liga um capanga chamado Joe Big a um poder maior. Vale representa a possibilidade de uma aliança dentro do sistema corrompido, um farol de integridade no mar de escuridão. Juntos, eles formam um pacto frágil para descobrir a verdade. A pista da pendrive leva John a Shalusky, mas o que ele encontra não é um informante, mas um aviso. Ash está morto, brutalmente torturado. A sua loja foi revistada. No entanto, no seu último momento, Ash escondeu uma chave, a chave para um cofre num palácio antigo. É um ato de desespero e de esperança, uma última jogada de um homem que sabia que estava a morrer. John percebe que está num jogo de xadrez mortal, e o seu próximo movimento é recuperar o que Ash morreu para proteger. Para chegar a Joe Big, John precisa de entrar no seu mundo. O Cabaret Club é um antro de vício e desespero, gerido por Frank Fine, um recrutador de raparigas para os esquemas de tráfico de touro. John infiltra-se no clube, um predador a vaguear entre as presas. A sua investigação leva-o a Mônica, uma das raparigas, que paga o preço por saber demasiado. A sua morte às mãos de Joe Big é um ato de brutalidade gratuita que solidifica a determinação de John. Já não se trata apenas de vingança, trata-se de parar um monstro. Seguindo a informação de Vali, John localiza Joe Big no estúdio de dança de Frank Fine. O confronto é inevitável. John move-se como um fantasma, neutralizando os guardas de Big com uma eficiência aterradora. O confronto final com Big não é uma luta, é uma execução. Big, um cobarde quando confrontado com uma força superior, tenta negociar, oferecendo informações sobre Toro em troca da sua vida. Mas para John, algumas dívidas só se pagam com sangue. Lazy Love, a viúva de Cody, não é o que parece. Ela é o elo mais fraco e mais crucial na cadeia. Encontrando-se com John em segredo, ela revela sua prisão dourada. Frank Fine e Toro ameaçarem a sua irmã mais nova, Seren, para manterem sob controle. Ela confessa o seu amor por Cody e o seu desespero. A sua revelação é a peça que faltava no puzzle. Toro não é apenas um chefe do crime. É um obsessivo, e Laz é o seu objeto de desejo. John percebe que ela é tanto uma vítima como uma chave. A chave de Ash leva John ao cofre no Palácio Moguzoia. Lá dentro, não estão apenas os 5 milhões de euros que Toro procura, mas a verdade mais devastadora. Uma gravação de Cody, feita momentos antes de morrer. Na gravação, ele não nomeia Toro, ele nomeia Arnold, o seu antigo comandante e amigo. Arnold é Toro. A traição é tão profunda que, por um momento, o mundo de John desaba. O homem que devia liderar a investigação pela morte de Cody é o próprio assassino. Com a verdade em suas mãos, John arquiteta um plano desesperado. Ele sabe que não pode confrontar Arnold diretamente dentro do sistema. Ele usa Lazy como isca, propondo uma troca. Ela pelos 5 milhões de euros, num local isolado, o próprio Palácio Moguzoia. É um movimento arriscado, uma aposta de que a obsessão de Arnold por Lazy pelo dinheiro o fará sair da sua toca. John contacta Arnold, fingindo ainda ser um aliado, pedindo apoio para apanhar Toro. A ironia é amarga, mas necessária. O Palácio Moguzoia, com as suas lendas sobre ser uma porta para o inferno, é o campo de batalha perfeito. John e Mason, agora unidos pela descoberta da traição, preparam a emboscada. Eles sabem que a equipa de Arnold será, na verdade, os seus capangas. Cada sombra esconde uma ameaça, cada janela partida é uma potencial mira. É uma missão suicida, mas é a única maneira de fazer justiça por Cody, por Bali, por Mônica e por todos os outros. Arnold chega, confiante na sua armadilha. Ele traz Lazy, um peão no seu jogo de poder. No pátio central do palácio, sob a luz pálida da lua, os dois antigos amigos e agora inimigos mortais confrontam-se. A máscara cai. Arnold, revelando-se como Toro, descreve com frieza os seus motivos: ciúme, ambição e desprezo por ser um peão. Para ele, a morte de Cody e de todos os outros foi apenas um negócio necessário, um passo na sua ascensão. A batalha explode. Os homens de Arnold emergem das sombras, mas John e Mason estão preparados. É um caos de tiros, movimentos furtivos e violência brutal.
John corta o caminho até Arnold, um furacão de fúria concentrada. O confronto final não é entre dois soldados, mas entre dois ideais, a lealdade contra a traição. E no meio do caos, a verdadeira face de Arnold, covarde e egocêntrica, é exposta. Não há cufs, não há julgamento. A justiça aqui, nas ruínas de um palácio amaldiçoado, é primitiva e final. John enfrenta Arnold, que já não é um comandante, mas apenas um homem que traiu os seus. Cada palavra de Arnold é uma confissão vazia, cada tentativa de negociar um insulto à memória de Cody. John aplica a sentença que a lei nunca poderia dar, não por prazer, mas por dever. É um ato de vingança que sela o seu próprio destino, mas que finalmente traz paz ao fantasma do seu irmão. De volta a Nova York, o bar Cody's reabre as suas portas. O nome já não é uma ferida aberta, mas uma homenagem. John está diferente, mais pesado, mas com uma serenidade duramente conquistada. Mason visita-o e partilha uma cerveja em silêncio, uma homenagem silenciosa ao homem que os uniu. A vingança foi servida, mas o preço foi alto. John sabe que os fantasmas do passado nunca o abandonarão completamente, mas ele aprendeu a viver com eles. A vida continua, mas nunca será a mesma. Num café tranquilo, longe do ruído de Bucareste, John senta-se sozinho. Uma rapariga, Adna, serve-o. É um encontro normal, um momento de simplicidade que ele pensou ter perdido para sempre. Ele não é mais John Payne, o soldado lendário. É apenas John, um homem com passado, a tentar encontrar um futuro. Ele entrega a Adna sua caneta, um pequeno gesto de conexão, e convida a visitar o seu bar se alguma vez for a Nova York. É um convite para a vida, não para a morte. Curtiu a ação? Deixa o like. Inscreva-se mais sino igual próxima missão garantida.